Na aula passada eu defini o produto vetorial como sendo um novo vetor com essas coordenadas aqui que são nada fáceis de lembrar. Bom, será que nós podemos transformar isso aqui no modo mais fácil que nós podemos lembrar? Eu vou demonstrar nesse vídeo que nós podemos transformar isso numa determinante. Aliás, nós vamos abusar da notação de determinante, porque uma determinante sempre dá um número. Mas nessa determinante que nós vamos fazer, nós vamos usar a regra da determinante e vamos obter um vetor, entre aspas. Você vai visualizar isso daqui a pouco. Então, eu escrevi aqui o produto vetorial de A com B de uma outra forma, multiplicando pelas componentes I, J, K, que são vetores. Então, eu peguei esse vetor aqui, multipliquei pela primeiro componente da base, que eu chamei de I. Esse segundo vetor multipliquei pelo segundo componente da base, que eu chamei de J. E essa terceira componente eu multipliquei pelo terceiro vetor, que eu chamei de K. Então isso aqui é só uma representação, um outro modo de representar o vetor acima. Aqui está explícita qual é a base. Bom, antes de prosseguir nisso aqui, eu quero relembrar uma regra de determinante para calcular determinante. Então, como você calcula uma determinante 3 por 3? Uma das regras dos dispositivos práticos que vão ajudar a transformar isso aqui de baixo numa determinante é a seguinte. Uma das regras é a seguinte: eu escolho o primeiro componente da primeira linha, A, e multiplico pela determinante da matriz que sobrar quando eu oculto a coluna de A e a linha de A. Então sobrou essa matriz aqui, eu vou colocar a determinante dela aqui, EFHI. E depois, para prosseguir, eu escolho o segundo membro da primeira linha, da linha que eu comecei. Então essa aqui, eu vou fazer menos ele, ok? É o dispositivo prático, você pode revisar isso num outro vídeo meu. Então menos B, deixa eu escrever aqui, menos B vezes. Então vamos pegar B, ocultar a coluna de B e a linha de B e vamos multiplicar pela determinante da matriz que sobrou. Vou escrever em rosa também. Então a determinante da matriz sobrou, a matriz é DFGI, então a determinante da matriz DFGI. E agora, vou apagar aqui de novo, nós vamos escolher C. Vamos escolher C, vamos trocar o sinal, então vai ficar positivo novamente. Então, mais C vezes, vamos ocultar, então nós escolhemos C, vamos ocultar a coluna de C e a linha de C, vezes a determinante da matriz que sobrou. Então, a determinante da matriz DEGH. DEGH. E agora, só para lembrar, a determinante de uma matriz 2 por 2, ABCD, é igual a AD menos CB ou BC, tanto faz. AD menos CB ou BC. Então, aqui nós temos uma subtração. Isso aqui parece muito com isso aqui, né? Nós temos dois termos aqui, menos dois termos aqui. Isso pode ser transformado numa determinante 2 por 2. Então, será que eu posso transformar cada um dessas componentes nisso aqui, em três determinantes, e depois transformar de volta numa matriz? Deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais clara a visualização. Será que eu posso fazer isso? Bom, nós temos só uma pequena divergência aqui. Aqui nós temos um termo negativo, nós estamos subtraindo, e aqui na segunda componente nós estamos adicionando. Então eu posso modificar isso aqui. Se eu colocar um sinal de negativo, se eu quiser subtrair aqui, então vamos colocar uma subtração. Eu posso distribuir então um sinal negativo aqui e um sinal positivo aqui. Então vai ficar assim. Vai ficar aqui dentro vai ficar menos A3, vou escrever numa outra cor. Vai ficar então menos A3B1 mais A1B3 e o menos aqui fora. Então eu posso rearranjar isso aqui, ok? Eu posso colocar A1B3 menos isso, então fica A1B3 menos A3B1. Então eu vou reescrever esse termo aqui como sendo igual a menos A1B3 menos A3B1. Então eu vou apagar isso aqui.
E vou reescrever, eu só estou reescrevendo de um modo equivalente, eu não modifiquei a expressão. Na verdade eu modifiquei, mas do modo equivalente. Então vai ficar vezes j, aqui um menos, A1B3, então A1B3 menos A3B1. Menos A3B1. Então deixa eu apagar isso que eu fiz aqui embaixo. Então eu modifiquei a expressão de um modo equivalente. E agora sim, nós podemos, vamos ver se nós podemos transformar em três determinantes desse modo aqui. Então, observe. Esses números que estão multiplicando as determinantes, embora isso aqui sejam vetores, eu disse que eu vou abusar da notação de determinante e vou imaginar que isso aqui seja número. Então, nós vamos colocar isso aqui no topo da matriz, mas antes eu vou transformar isso aqui em determinantes. Então vamos lá. Aqui nós temos, então eu vou copiar AD menos BC aqui. Então isso aqui pode ser escrito numa forma de uma determinante A sendo isso aqui e B sendo isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. A2 vezes B3, que era o termo que ficava aqui, menos A3 vezes B2. Ou B2 vezes A3. Então, vou colocar assim. E você já vai ver que vai dar certo. Então, A3, eu quero deixar os componentes de A na mesma linha, componentes de B na mesma linha. Então, B2, B3. Vamos ver a determinante disso quanto dá. Fica A2B3, A2B3 menos B2A3. O produto é comutativo, então isso aqui é a mesma coisa que menos A3B2, que é exatamente o que nós temos aqui em cima. Então, a primeira determinante é essa, vezes o vetor... Opa, deixa eu escrever aqui. Vezes o vetor I, menos... Agora vamos calcular a segunda determinante. Eu vou colocar o I aqui na frente já, para ficar igual ao que nós temos lá em cima. Então, menos J, vezes isso aqui. Vamos tentar transformar isso numa determinante. Menos J vezes... Então, eu vou colocar A1. Aqui embaixo eu vou colocar B3, A1 vezes B3, menos A3B1 ou B1B3. Então, B1A3. Só verificar para você que isso é verdadeiro. A1B3 menos B1A3, que é a mesma coisa aqui. Então, vou escrever B1A3, que é a mesma coisa aqui, menos A3B1, que é o que nós temos aqui em cima. Então, isso aqui também é válido. E agora, vou colocar mais K vezes a terceira componente, eu vou tentar colocar em forma de determinante também. Então, vezes K. Agora, A1, B2. Então, aqui está A1 e aqui está B2. B2 menos A2, B1, ou a mesma coisa que menos B1, A2. Verificando isso também, fica A1, B2 menos B1, A1, que é a mesma coisa que menos A1, B1, que é o que nós temos aqui em cima. Isso aqui é o que nós temos aqui em cima. Então, também está verificado. Então, nós conseguimos transformar esse produto vetorial. Vou copiar aqui. Produto vetorial. Nessa seguinte representação, multiplicando os vetores, né? Vou colocar aqui, se fossem unitários, tanto faz, são vetores arbitrários. Então, IJK. Vou colocar aqui como sendo vetor para não confundir você. IJK. Ok. Agora eu consegui deixar quase que exatamente desse modo aqui. Na verdade está exatamente desse modo, só que isso aqui são vetores, isso aqui são números. Eu só estou abusando da notação de determinante. Então vamos copiar isso e colar aqui embaixo, que eu vou trabalhar com ele aqui embaixo. Nós vamos buscar um padrão. Então deixa eu apagar isso aqui. Voltou a pegar a minha matriz ali em cima, minha determinante. Então vamos copiar a determinante. Ok. Então a determinante é igual a isso aqui. Bom, então A é igual, eu vou colocar como sendo igual a I. Então vou criar uma nova determinante. Deixa eu colocar isso para cá.
Opa, então vou colocar isso aqui, só um instante. Vou colocar isso aqui. Estou trabalhando com 2 camadas, então vai dar certo. Bom, então A eu vou deixar como sendo igual a I aqui, então eu vou montar uma determinante seguindo esse padrão aqui, que vai ser a seguinte, vai ser a determinante de A, que eu vou escolher como sendo igual a I, então eu vou colocar I aqui. Aqui foi A, e eu eliminei essa coluna e essa linha, e ficou EFHI. Então, A vezes determinante de EFHI. Aqui nós temos A2, A3, B2, B3. É esse determinante, é essa matriz aqui, que fica nesse local aqui. Então, eu vou colocar isso aqui. Então, fica A2, A3, B2, B3. Ótimo. E agora eu vou partir para o B. Então, B seria esse aqui, ok? Seria esse vetor. Eu vou colocar, então, esse vetor aqui, J. Vamos colocar notação de vetor, para não confundir. E, quando eu ocultei a coluna de B e a linha de B, sobrou D e G aqui e F e I aqui. Então, eu vou colocar do mesmo modo, D, G, F, I, vou colocar A1, B1, A3, B3. Então aqui fica A1, B1, como está DG aqui, e A3, B3, como está F1 aqui. Acontece que A3, B3 já está escrito aqui, ótimo. Então só preciso colocar A1, B1. Então, A1, B1. E agora, o vetor C eu vou deixar como sendo igual, aliás, a letra C, né, eu vou deixar como sendo igual ao vetor K. Vetor K. E o vetor K, embora já esteja completa a matriz, vamos verificar aqui. O vetor K era esse aqui, era essa letra C. Então, quando eu ocultava a coluna e a linha de C, eu sobrava com essa determinante aqui, DEGH. DEGH. Então, nesse local aqui, teria que ser A1, A2, B1, B2. E é o que está aqui, ainda bem, né? Então, fizemos certo. Então, para você calcular o produto vetorial, basta você calcular essa determinante aqui, entendendo isso aqui como letras, ok? Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer um exercício sobre isso. Mas se você calcular essa determinante, você vai obter o produto vetorial. E o que é A1, A2, A3, B1, B2, B3? São as coordenadas dos vetores A e B. Então, é só colocar na primeira coluna, na primeira linha, aliás, I, J, K, os vetores da base. Na segunda linha, o primeiro vetor que se quer tirar o produto vetorial, okay? A coordenada do primeiro vetor. E na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor. Então, A, B. A, produto vetorial de A com B. E você pode usar a regra que você quiser para calcular a determinante, embora a que eu prefira, a que eu acho mais rápido, mas isso é de sua preferência, é copiar as duas linhas aqui para esse lado. Então fica I, J, A1, A2, B1, B2, e calcular a determinante de um modo que você talvez tenha aprendido na escola. Multiplicação desses termos somados, menos a multiplicação desses termos somados. Bom, eu não vou fazer isso agora, mas você pode usar a regra que você quiser para calcular a determinante, só respeitando isso aqui como vetores. Nos próximos vídeos, então, eu vou demonstrar como calcular o produto vetorial de A com B. Agora fica muito mais fácil de lembrar. Isso aqui é um abuso da notação de determinante, mas funciona muito bem para você lembrar como calcular o produto vetorial de A por B.